Graça e paz, amados irmãos. Hoje eu quero falar para vocês sobre o Salmo 32. O Salmo 32 tem uma didática sobre o perdão muito importante, muito preciosa, maravilhosa. Espero que seja bênção para as vossas almas. Ele começa assim, o Salmo 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então, o nosso tema hoje é a didática do perdão. Didática é uma palavra grega, de onde vem didaquê, de origem grega, que significa ensino. Então, eu queria separar para nós aqui 3 ensinos valorosos sobre o perdão. Muito precioso. Nós sabemos que o pecado nos afasta da comunhão com Deus, mas o perdão restaura a nossa comunhão com Deus. Então, eu gostaria de deixar aqui para nós 3 ensinamentos valiosos sobre o perdão. Primeiro, do versículo 1 até o 4, a gente percebe o seguinte: o perdão traz alegria e a falta de perdão traz tristezas. Nós sabemos como é isso, No versículo 1 e 2 fala aí, olha, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Essa palavra bem-aventurada, ela significa mais que feliz. É uma expressão de profunda alegria, porque a pessoa perdoada, ela é coberta pelo sangue de Jesus. Romanos 8:1 diz que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ok? Então, bem-aventurado implica em uma alegria, uma vida alegre, saudável, longa, prosperidade, material, espiritual, em todos os sentidos. Então, a bem-aventurança não é apenas uma alegria simplesmente, mas é uma alegria que envolve todas as áreas da vida, Mas, nos versículos 3 e 4, fala um contraste. Então fala assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então a primeira lição para nós é essa: o perdão traz alegria, a falta de perdão traz tristeza. Aqui fala: bem-aventurado, mais que feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada. Mas fala: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então, nós chegamos a esse primeiro ensino para nós. O perdão divino traz alegria, bem-aventurança, bem-aventurado. Mas a falta de perdão traz tristeza, gemidos interiores. O pecado tira o vigor físico da pessoa, o pecado tira o vigor emocional da pessoa. A pessoa perde o prazer de viver. Então, esse primeiro ensino, a gente tem que entender isso. Quando você está triste, angustiado, deprimido, você não precisa tirar a sua vida. Você precisa tirar o pecado e te atrapalha a comunhão com Deus, que te restaura a alegria para viver. Ok? Mas tem outro ensino aqui. No versículo 5 tem um ensino aqui fantástico. Diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, o primeiro ensino é o perdão traz alegria, a falta de perdão traz tristezas, gemido, tira o prazer, a alegria de viver, tristeza física, emocional, espiritual. O segundo ensino é este: a confissão traz perdão e sem confissão não há perdão. Sem confissão não há perdão. Confessar é reconhecer que Deus está certo e que nós estamos errados. A palavra pecado no original ela traz uma ideia para nós de errar o alvo. Pode ser de 2 formas que nós erramos o alvo. Às vezes por transgressão, ir além do alvo estipulado por Deus,
e às vezes por omissão, ficar aquém do alvo estipulado por Deus. Então, toda vez que nós saímos do alvo de Deus, do propósito de Deus, seja porque nós ultrapassamos, ou seja porque nós ficamos aquém, toda vez que nós perdemos o foco, saímos do alvo de Deus, nós erramos, nós pecamos, e esse pecado vai gerar tristeza. Mas quando confessamos, recebemos o perdão. A confissão traz perdão, né? Nós conhecemos 1 João 1,9, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas a falta de confissão, não há perdão, né? Jesus já pagou a nossa dívida com Deus, nós já temos em Cristo provisão para perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Mas é necessário confessar, pedir perdão, e esse perdão se torne efetivo na nossa vida. É a confissão e arrependimento que garante o perdão. Ainda que Jesus já tenha feito toda a obra, enquanto nós não confessarmos, nós não seremos alvo desse perdão. Presta atenção no detalhe. O pecado não tira a salvação. Mas como nós vimos no primeiro ensino, a falta de perdão gera tristeza, tira a alegria. Então, no nosso caso aqui, quando nós confessamos, não significa que nós recebemos a salvação de novo, mas significa que nós retornamos para o alvo e estamos aptos para receber o perdão e a alegria é restaurada em nós. O último ensino está aí no versículo 6 até o versículo 11, né? O perdão traz bênçãos adicionais. Então, o primeiro ensino, o perdão traz alegria, a falta de perdão traz tristeza. O segundo ensino, a confissão traz perdão e sem confissão não há perdão. E o terceiro ensino, o perdão traz bênçãos adicionais. A primeira bênção, a maior bênção, nós sabemos, é quando nós nos arrependemos na primeira vez, somos regenerados, salvos, recebemos o perdão, a salvação. Mas tem bênçãos adicionais todas as vezes em que nós confessamos. Quais sejam? Veja só, seguindo aí o Salmo 32, você vai perceber, né? Versículo 6 diz aí, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. O perdão restaura a comunhão com Deus. No versículo 7 e no versículo 10 também, tu és o meu esconderijo, preservação. Tu me preservas da tribulação. Olha o versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Então, primeiro nós recebemos aí o perdão. Esse perdão restaura a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Né? No versículo 7, né, tem uma promessa de preservação. No versículo 10, essa promessa ela é enfatizada, centrada na misericórdia divina. No versículo 8, fala mais aí, olha, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir. Então, promessa aí de orientação divina para nós. E no versículo 11, a conclusão, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Alegria e exultação. Resumindo, nós podemos aprender com perdão. O perdão traz alegria e a falta de perdão traz tristezas. A confissão traz perdão e sem confissão não há perdão. E o último, perdão traz bênçãos adicionais, da qual a maior bênção é a comunhão com Deus, a orientação, a preservação e a alegria de coração. Deus nos abençoe e possamos constantemente buscar perdão para os nossos erros, falhas e desvios diários. No nome de Jesus, que a graça seja com todos. Amém.